Parabéns mais uma vez, muitíssimo obrigada. E nós vamos continuar nesse primeiro dia de Fórum da Liberdade. E para combinar com o tema desse ano, Alice no País das Liberdades, um brinde, uma maneira de dar as boas-vindas a vocês com o nosso próximo painel. Como uma dose de liberdade pode mudar vidas. Participam deste painel Chá das 5, como uma dose de liberdade pode mudar vidas. Martin Kraus, professor de economia da Universidade de Buenos Aires. E Antonella Marti, diretora associada da Atlas Network e pesquisadora dedicada à América Latina. E Diogo Costa, CEO do Instituto Millennium. Gostaria de lembrar mais uma vez a todos de que nós temos o QR Code nos telões ao lado do palco, que vocês poderão acessar para fazer perguntas sobre este nosso próximo painel, que vai ter a mediação de Guilherme Benezra, diretor financeiro do IEE. Guilherme e os nossos painelistas podem subir ao palco, por favor. Posso? Boa noite. Nós não nascemos liberais. Na verdade, nosso impulso quase que natural é não sermos nada liberais. Acreditamos ter sempre a razão e admitir que nem sempre estamos corretos é um grande exercício de humildade. Afinal, quem é que não tem convicção naquilo que fala e defende? O cerne do fundamento liberal não é somente entender o divergente, mas defender que tudo aquilo que eu não concordo deve ter o seu espaço para ser ouvido na sociedade. É fácil aceitar que aquilo que eu não concordo possa ser dito e defendido? Não é fácil, mas muitas gerações antes de nós lutaram arduamente por esse direito. E nós, aqui no Fórum, acreditamos no espaço para o debate. Devemos partir do princípio de que não temos como ter certeza se o que falamos ou acreditamos não esteja passível de erros. Sendo assim, só temos a ganhar ao ouvir o divergente. O próprio John Stuart Mill, em seu icônico livro Sobre a Liberdade, defende que a livre circulação de ideias tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. Esse princípio permite não somente que más ideias sejam refutadas, como ajuda a refinar as boas ideias. Num trecho de Alice no País das Maravilhas, temos o seguinte diálogo entre a lebre, Alice e o chapeleiro. Tome mais chá, disse a lebre para Alice, muito séria. Ainda não tomei nenhuma xícara, respondeu Alice num tom ofendido. Por isso, não posso tomar mais nenhuma. Você quer dizer que não pode tomar menos, disse o chapeleiro. É muito mais fácil tomar mais do que nada. Nossa visão sobre a ideia da liberdade é a mesma. Uma pequena dose de liberdade pode nos trazer grandes resultados que até então não eram esperados. Dito isso, lembro que é nosso dever fundamental defender que todas as minorias tenham a sua individualidade e seus espaços respeitados. Não só porque isso é moralmente correto, mas também porque é algo que trará profundas melhorias para nós como sociedade e como indivíduos. Como já dizia a filósofa russo-americana Ayn Rand, a menor minoria da Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não se podem dizer defensores das minorias. Com isso, iniciamos aqui o nosso painel com os pensadores aqui presentes, a Antonella, o Diogo Costa e o Martim, que darão uma visão mais aprofundada sobre as liberdades civis, econômicas
e políticas. Por favor, Diogo, é o nosso primeiro palestrante a falar. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. Tem uma apresentação que eu não sei se já tá no ponto, mas queria primeiro agradecer aí o convite ao Fórum da Liberdade, parabenizar a Vitória pela sua presidência e pela realização de mais um fórum. Dessa vez um fórum, acho que ainda mais amplo, né, depois desse pós-pandemia. E o que eu queria falar com vocês hoje é sobre liberdade como escolha. Na verdade, quero falar sobre o poder da escolha como base das sociedades liberal-democratas, como base das sociedades abertas. E escolhas, elas incomodam. Elas incomodam porque nós gostaríamos de estar tomando escolhas pelas outras pessoas. Mas numa sociedade livre, a gente acredita em duas premissas. Que quem faz uma escolha deve arcar com as consequências da sua escolha, mas quem vai arcar com as consequências deve fazer a escolha. Isso é super importante. Se é você que vai arcar com as consequências da educação dos seus filhos, então você deve fazer a escolha pela educação dos seus filhos. Se é você que vai arcar com a escolha, não sei, da tomada que você vai colocar na sua casa, você tem o direito de fazer a escolha sobre qual tomada você prefere. E escolhas incomodam. Nem sempre as escolhas são muito claras para observadores externos a quem estás tomando. Eu quero começar contando a história de uma jovem mulher de Bangladesh, chamada Jasmine. Não sei se o vídeo já está no ponto para tocar. Não sei se eu preciso fazer alguma coisa para tocar o vídeo também. Então, Jasmine, em 2014, ela tinha 23 anos, quando ela gravou esse vídeo, 2013, na verdade, então fazem 10 anos. E ela era uma trabalhadora do que americanos e estrangeiros chamam de sweatshops. Uma daquelas grandes fábricas com uma condição de trabalho mais precarizada, com longas horas, e que as pessoas que olham de fora não entendem por que elas existem e questionam por que alguém escolhe trabalhar numa fábrica com condições precárias e com longas horas. O que as pessoas não fazem é perguntar a essas pessoas por que elas estão lá. Elas preferem fazer campanha para fechar as fábricas do que perguntar a cada indivíduo. E Jasmine participou de um documentário, como ela, existem outros 4 milhões de pessoas na Indonésia que trabalham no setor têxtil, mas perguntaram a ela, Jasmine, por que você fez essa escolha? E a resposta dela é bem interessante. Ela disse que na cidadezinha, na vila que ela morava, que ficava 12 horas da capital, ela tinha 2 formas de ter independência financeira. Uma delas seria fazer como a irmã fez, que é se casar. A outra é conseguir um trabalho na cidade. Só que se casar tem um custo, você tem que pagar o dote do marido. Então a irmã de Jasmine se casou, mas a dívida ficou para a família. E Jasmine cresceu, tendo sempre pessoas batendo na porta da casa dela, perguntando quando eles iam pagar as dívidas. E ela falou, não vou ficar sentada aqui. E ela foi conseguir um trabalho, e ela conseguiu independência financeira sem necessidade de pagar o dote para o marido, e mais do que isso, ela pagou a dívida da sua família, ela pagou o dote da sua irmã. Histórias como a de Jasmine mostram como que escolhas são tomadas de uma forma muito diferente de como os observadores externos entendem essas escolhas. Se a gente vai olhar para Bangladesh, hoje, 2023, 10 anos depois do documentário de Jasmine, a gente vê que Bangladesh fez certas escolhas. De fato, fez. A renda per capita de Bangladesh aumentou 46% desde 2013. Com pessoas como Jasmine, trabalhando, dando duro, mas aumentando a sua renda ao longo do tempo. Em comparação, o Brasil, desde 2013, teve uma queda de quase 10% na sua renda per capita. Veja, isso não significa que o Bangladesh está mais rico que o Brasil. Pelo contrário, o Brasil tem uma renda per capita de 14 mil dólares, Bangladesh uma renda per capita de menos de 5 mil. Mas a trajetória dos 2 países mostra uma trajetória bastante diferente. E a escolha que Bangladesh fez pode parecer esquisita, mas na verdade é uma escolha que as sociedades ocidentais também já fizeram. Isso é Bangladesh no século XXI, mas isso aqui é os Estados Unidos no começo do século XX.
Essa é a escolha que Bangladesh estava fazendo para o seu desenvolvimento, como país de renda baixa, mas também os Estados Unidos, quando era um país de renda baixa ou renda média, fazia escolhas parecidas. As mesmas longas horas, as mesmas situações que hoje a gente considera precárias, foram opções que antepassados fizeram. E as reclamações que hoje a gente vê também em Bangladesh, quando existe um acidente numa fábrica, quando pessoas morrem, são reclamações que os americanos também faziam em suas fábricas têxteis. E isso é importante, porque não significa que o mundo da sweatshop é o mundo ideal. Significa que ele é um passo para a independência financeira, um passo para o desenvolvimento. Tem outros passos que a gente pode dar também. Passos baseados no poder da escolha. Passos baseados na decisão tomada pelos indivíduos. A gente tem no Brasil um caso desse. Quando a gente queria fazer política social, na virada do século, uma visão que a gente tinha era que era ideal você ter um Estado que ofertasse bens e serviços. Depois a gente mudou o Bolsa Família, depois o Auxílio Brasil, foi uma mudança dessa lógica. Em vez do Estado oferecer bens e serviços, o Estado oferece recurso, dinheiro. Pode ser um voucher, por exemplo, para que a pessoa vá até o mercado e exerça o seu poder da escolha. Na Indonésia, eles fizeram isso aqui é uma pesquisa do J-PAL, Poverty Action Lab do MIT, olhando algo que não teve no Brasil, que foi um experimento randomizado que aconteceu na Indonésia. Então, na Indonésia, o governo distribuía cestas básicas e eles mudaram para o modelo BPNT, que significa uma transferência não pecuniária diretamente para as pessoas. 15 milhões e meio de famílias eram afetadas por essas transferências e aí, em 2018, o governo fez de uma forma randomizada. 42 distritos receberam o voucher, comida, voucher alimentação, Bolsa Família, e outros 63 receberam a cesta básica do governo. E a diferença que eles viram era que a redução de pobreza de quem recebia o recurso e ia no mercado gastá-lo, reduzia a pobreza 20% a mais do que quem recebia a cesta básica. E os mais pobres reduziam a pobreza em 24%. Não apenas isso, mas a área meio também era mais eficiente. Os custos administrativos passaram de 4% no modelo cesta básica para metade, 2% no modelo de recursos. Em 2020, o próprio governo resolveu expandir o programa, atingindo 18,8 milhões de famílias. Existem vários modelos de vouchers sociais. E a gente, quando fala de voucher, é parecido como se a gente estivesse falando de privatização nos anos 90. Parece uma palavra feia, vamos não usar, vamos pensar em outra coisa. Mas o fato é que vouchers sociais se tornaram super populares no mundo todo. Isso é um relatório da OCDE, medindo vários vouchers em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento, voucher para alimentação, voucher para educação, voucher para o transporte, voucher para a cultura. E a conclusão da OCDE é que os vouchers podem aumentar o bem-estar dos usuários, aumentar a inclusão social, ser um incentivo para a formalização de contratos de trabalho e, o que eles próprios colocam, promove uma focalização, mas com alguma liberdade de escolha. Uma outra consultoria também, tentando ver o estado dos vouchers agora nos últimos 2 anos, concluiu que 41 países usam vouchers sociais para alguma finalidade, que significa que 80 milhões de pessoas usam diariamente vouchers para o ensino, para a alimentação, para a educação, para a saúde, para o transporte. E cada vez mais a gente vê esses experimentos dando poder de escolha às pessoas e tirando as pessoas de uma situação de dependência extrema. Um exemplo dos Estados Unidos, curioso, é o exemplo de voucher de habitação. Em vez do governo construir prédios, construir BNHs, fazer parceria com a construtora para construir uma moradia isolada, para manter os pobres lá longe, você dá um voucher e fala, olha, mora onde você quiser, está aqui o dinheiro para você pagar o seu aluguel. O professor Raj Chetty viu que isso é um das políticas sociais que conseguem ter maior impacto na vida das crianças, porque elas não vivem só numa bolha de pobreza, elas interagem com pessoas de classes diferentes. Os próprios democratas nos Estados Unidos expandiram esse programa de voucher e eles mediram que a expansão do programa de voucher para habitação conseguia remover mais de 9 milhões de pessoas da linha de pobreza americana, principalmente pessoas em minorias. É uma redução de 22% da linha de pobreza nos Estados Unidos. Aqui em Porto Alegre existe uma versão, que é o aluguel social, focalizado, no entanto, em pessoas que estão em situação de risco.
né, estão em locais de risco, mas eu acho que a gente deve reconhecer que, cara, pobreza é risco. Né? Se você está numa situação de pobreza, você está numa situação de risco também. E veja, não apenas de voucher é feito essa lógica da demanda na rede de proteção social. Singapura, por exemplo, tem 2 programas interessantes, o MediSave e o EduSave. Os 2 são, na verdade, contas digitais que as pessoas têm para gastar recursos ou com saúde ou com educação. Isso é interessante porque você expande ainda mais o poder de escolha da pessoa. Ela pode customizar como é que ela vai utilizar aquele recurso. Na educação, a gente tem uma experiência americana super interessante, que é o Educational Savings Account, ou Arizona rebatizou de Empowerment Scholarship Account. Começou no estado do Arizona e começou a se multiplicar para vários estados. Flórida, Tennessee, Nevada. Isso é de 2017, hoje tem mais estados ainda entrando. E é basicamente você dá uma conta para a pessoa. Olha, você tem uma conta e a gente vai transferir recurso e você vai poder usar essa conta na educação. Pessoas que têm filhos com necessidade especial conseguiram customizar a educação dos seus filhos. Às vezes o que a criança precisa não é uma escola pública estatal. Às vezes o que ela precisa é de um acompanhamento especializado, é de material didático especializado. E as famílias conseguem fazer essa customização. A mesma coisa com saúde também. Vejo o governo tentar ofertar a saúde, talvez seja mais barato e mais interessante para a escolha das pessoas, então ele tem um voucher ou uma conta de saúde, ela possa utilizar talvez no Doutor Consulta, algo que seja mais barato para o poder público e mais interessante para a pessoa também. E a questão que eu quero deixar para vocês aqui, antes de passar para a última parte dessa fala, é: se a gente vai olhar para a experiência do mundo, de como que a gente fala de proteção social baseada na escolha, e a gente olha para o Brasil, se a gente fosse hoje criar um sistema de proteção social, 2023, do zero, alguém copiaria o sistema brasileiro? Será que não seria muito mais óbvio, muito mais interessante, muito mais inovador, se você copiasse, na verdade, um modelo de welfare sob demanda, baseado no poder de escolha das pessoas? Empresas fazem isso hoje no Brasil. Tem várias aplicações em que os funcionários recebem benefícios flexíveis numa conta digital que eles podem gastar em educação, em saúde, em transporte. Por que o governo não tem o seu próprio caju? Por que o governo não transforma todo o sistema de proteção social na base do welfare sob demanda, na base do poder da escolha? E aí, para terminar, eu quero fazer o outro lado da moeda. Eu estou falando até agora sobre escolha pelo lado da demanda, mas escolha pelo lado da oferta. A escolha pelo lado da oferta é uma outra agenda. É uma agenda de desbloqueio, é uma agenda de tirar gargalos. Hoje, tanto a centro-direita quanto a centro-esquerda americana estão gerando uma certa convergência. Por um lado, acreditando que políticas do welfare sob demanda funcionam, mas, por outro, entendendo que você precisa remover gargalos do lado da oferta também. Então, esse é um artigo do Ezra Klein, que se tornou um dos colunistas mais influentes do New York Times. E, por um lado, ele fala, olha, progressistas americanos, eles entendem como maior parte da sua agenda dar dinheiro às pessoas, ou um voucher semelhante a um dinheiro, para que elas possam usar para comprar algo que precisam. Por outro lado, o que ele vê é que os progressistas não se interessam pela criação de bens e serviços. E o problema é que, se você subsidia o custo de algo que não é suficiente, você vai aumentar os preços ou forçar o racionamento. Então, de um lado, a lógica da escolha é permitir que, do lado da demanda, as pessoas exerçam sua escolha como consumidores. Do outro lado, que o cardápio de escolhas seja ampliado pelo lado da oferta, pelo lado de um mercado pujante. Isso significa remoção de gargalos. Nos Estados Unidos, o Scanner Center e outros têm feito muitos estudos sobre custo de vida. E o que eles veem é que o custo de vida aumenta exatamente naquilo que a gente considera mais essencial: habitação, educação, saúde. Se a gente está falando de eletrônicos, de brinquedos, de telefonia, de computadores, aí o custo diminui. Mas é naquilo que é mais regulado, que é mais estrangulado, que o custo de vida aumenta. E aí não adianta só você fortalecer a demanda se você também não libera a oferta. O caso da habitação, acho que é um dos casos mais claros, até porque gasto com aluguel
é hoje o gasto principal, o elemento principal das despesas das famílias nas democracias modernas. Só que ao longo do tempo as nossas cidades se tornaram tão rígidas, tão engessadas, que construção se tornou um desafio. Fazer com que a oferta imobiliária acompanhe a demanda se tornou cada vez mais difícil. A ponto de que no Brasil hoje, com os dados da Fundação João Pinheiro, nós temos mais de 5.800.000 famílias sofrendo de déficit habitacional, ou pagando um aluguel excessivamente caro, ou morando em condições excessivamente precárias. Mas não é só o Brasil. O mundo parece, as grandes cidades parecem que resolveram restringir a construção civil. 40% de Manhattan não poderia ser construída hoje. Na cidade de São Francisco, 76% da sua área não permite a construção de apartamentos. E falando além de habitação, falando também de uso misto, nossa Florianópolis, vizinha aqui, o plano diretor não permite a construção de supermercados na área vermelha, só na área verde. Se a gente for olhar para os dados do Banco Mundial, o Brasil está no último quadrante de custos para a produção. A burocracia para produzir é excessiva, as limitações são excessivas e o custo é excessivo para a construção no Brasil. O que significa que a oferta não acompanha a demanda. As pessoas se tornam mais populosas, as cidades se tornam maiores e as construções se tornam mais difíceis de serem feitas. Tem um estudo, tem vários desses, eu destaquei um deles, tentando medir o custo disso, o custo das restrições à construção na economia americana. E o que eles concluíram foi que de 64 a 2009, isso teve um custo de 36% do PIB americano. Principalmente porque as pessoas não conseguem se alocar para onde elas se tornariam mais produtivas. Elas se mudam para onde elas conseguem viver. Como diz o economista Eduardo Kleiser, os controles de uso da terra, a lei de uso e ocupação do solo, os planos diretores, limitam os crescimentos das cidades bem-sucedidas. Significam que as pessoas vivem cada vez mais em locais que facilitam a construção, mas não em locais com níveis mais altos de produtividade. Então, o que eu quero propor aqui para a gente é a gente tentar fazer essa liberal democracia a partir da ótica da demanda. De um lado, uma agenda de abundância, de remoção de gargalos para inovação e para oferta abundante de bens e serviços. Do outro lado, o welfare sob demanda. Uma nova rede de produção social baseadas em vouchers e benefícios flexíveis. E assim a gente coloca o poder da escolha no centro da democracia liberal. A gente consegue construir a partir daí novas formas de pensar o welfare, novas formas de pensar também a oferta capitalista, e a gente consegue colocar a escolha para quem arca com as consequências dela. Vou terminar contando essa história que eu aprendi outro dia do Alain Berthaud, urbanista que está até aqui junto com a gente nesse fórum. E ele fala da comunidade de Tutunichapa, em El Salvador, que ele, como executivo do Banco Mundial e outras pessoas, eles queriam ver o que a comunidade, os moradores daquela comunidade faziam quando eles recebiam um recurso adicional. E eles olhavam e falavam, bom, as pessoas deveriam consertar talvez o banheiro delas, está ruim. Em vez disso, elas usavam na fachada. Eles falavam, mas que escolha é essa? Que vocês vão consertar a fachada em vez de consertar o banheiro. E o que a Alain Berthaud fez é o que a gente falou com a Jasmine no começo. Perguntou às pessoas, por quê? Por que você tomou essa escolha? E a resposta delas foi, a nossa comunidade de Tutunichapa não é reconhecida com dignidade pelas outras pessoas. Então a gente quer mostrar que nós somos sim uma comunidade digna. E a gente vai mostrar visualmente isso para as pessoas. Ou seja, eles não estavam escolhendo a utilidade do banheiro, mas eles estavam escolhendo a dignidade da sua fachada. Deixar que uma sociedade tome suas escolhas não significa que a gente vai acabar com uma sociedade que a gente consiga prever, não significa que a gente vai acabar com uma sociedade que a gente consiga planejar, mas a gente pode acabar com uma sociedade que a gente consiga escolher. E agora eu estou à frente do Millennium com vários apoiadores, pessoas que estão aqui, e eu coloco à disposição de vocês, também peço apoio de vocês para que a gente consiga construir juntos uma sociedade baseada na escolha das pessoas. Muito obrigado. Agora nós vamos para a nossa rodada de perguntas.
A primeira pergunta é do Marcos Ramos. Como podemos falar em liberdade individual para pessoas que estão em situação de extrema pobreza ou exclusão social, sem que haja um mínimo de igualdade de oportunidades para que as pessoas possam, de fato, exercer sua liberdade de escolha de ação? Acho que se aplica a ti, Diogo, que falou mais durante isso. E eu vou ir direcionando entre os painelistas. Legal, obrigado pela pergunta, Marcos. Então, a educação é uma dos setores no Brasil em que a gente, na verdade, mais fala de igualdade, mais fala de oportunidade e menos muda, menos mexe, mais estagnado, né? Hoje existem, como a gente estava falando, tantos modelos interessantes no mundo que a gente poderia pelo menos testar no Brasil, mas existe uma resistência muito grande sequer ao teste, sequer ao projeto piloto, para que a gente consiga pensar em outros modelos. Uma questão que impede, na minha visão, a escola brasileira de se tornar uma escola que consiga competir com as melhores no PISA, é porque a escola brasileira não é uma escola. A escola brasileira ela é parte de uma rede. O diretor não é um gestor, não é ele que vai decidir a sua equipe, os professores que ele vai contratar ou que ele vai necessariamente demitir. Não é ele que vai tomar decisões nem sobre a própria infraestrutura da escola. Essa decisão fica com a rede. E a rede são redes gigantes, redes de muitos municípios. A gente esteve aqui com 2 governadores, né? As redes elas são quase que ingerenciáveis. Então, você criar formas de você conseguir empoderar gestores para conseguirem gerir escolas já seria um grande avanço. E é isso que modelos como voucher, modelos como charter conseguem fazer. Eles conseguem dar pelo menos essa capacidade de gestão e junto com isso combinar com a escolha da família, para que a pessoa não seja completamente determinada pelo Estado. Imagino que a maior parte de vocês aqui, os que são pais, mães, escolham a escola dos seus filhos e jamais aceitariam não ter a possibilidade de escolher a escola dos seus filhos. Mas a gente aceita que o filho do pobre, que a família pobre, não tem essa mesma escolha. E a gente consegue, eu acho que hoje, ter experimentos muito interessantes. A cidade de Nova York, por exemplo, você tem ali escolas charter que vão tratar de uma situação de extrema desigualdade. Talvez o CEP americano com maior desigualdade do mundo seja, o maior desigualdade do país, seja ali no East Harlem, que você tem o Upper East Side, junto você tem o Harlem Latino. É lá que você coloca a escola, você coloca no Bronx, você coloca no Harlem, e essa escola consegue ativar as famílias, ela faz uma andragogia, porque ela ensina a família a educar os seus filhos, enquanto ensina os filhos também. Ensina soft skills, ensina as crianças a saírem bem nos testes padronizados, e você tem ali um levantamento da população mais pobre, de uma cidade super grande, também super complexa de administrar, mas com outros modelos de educação. A gente pode testar esses modelos no Brasil. Tem a possibilidade, a Constituição permite, e é aí que você consegue, de fato, entrar no ponto de melhorar a oportunidade para os mais pobres. E só para terminar, hoje a gente vive uma coisa que o meu amigo Fernando Schiller chama de um apartheid educacional no Brasil. Se você for olhar para os números do PISA, que é o teste internacional que mede educação em acho que uns 79 países, o Brasil está ali nos 70 e poucos, dependendo da matéria, linguagem, ciência e matemática. Se você fizer uma segregação e ver onde fica a escola particular brasileira, onde fica a escola pública brasileira, a escola pública brasileira fica no nível do Peru. A escola particular brasileira fica competindo com os Estados Unidos, França e Israel. Ah, mas espera aí, controla pela renda, legal. Se a gente controlar pela renda e pela escolaridade dos pais, ainda assim a escola brasileira particular consegue performar num nível, na média da OCDE, dos países envolvidos. Nem toda escola particular é boa, eu sei disso, mas na média tem um vão, tem um gap, tem um abismo entre a escola particular e a escola pública. Se a gente tem um sistema que funciona para os ricos, por que a gente não usa algumas dessas ferramentas para funcionar também para os mais pobres? Perfeito. Obrigado, Diogo. A próxima pergunta é para a Antonella. A pergunta é a seguinte, vou falar despacito.
qual principal pauta você está discutindo esse ano e por que é tão importante para a liberdade? La principal pauta. Pauta, assunto, tema. Sí, yo creo que en el aspecto de la libertad individual es al menos poder alcanzar la importancia de enseñar la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana y la necesidad de que uno pueda vivir su vida de la manera que más le gusta, sin perjudicar a los demás, ¿no? Como dice la frase, mis manos llegan hasta donde está tu nariz. Y creo que esto incluso lo podemos conectar con la pregunta anterior, ¿no? Porque es muy importante llevar el mensaje y llegar con el mensaje de la libertad. Y creo que eso sí se hace con educación, creo que la educación es clave, creo que el Estado de Derecho es importantísimo, la calidad de las instituciones, lo que hablaba Martín en su ponencia, es fundamental. Eso marca todo, las reglas de juego marcan todo y cuando entran, y esto lo vemos en América Latina, ¿no? Y lo hemos visto en países como Venezuela, por ejemplo, cuando los populistas toman el control de las instituciones, empiezan a cambiar y manipular esas reglas de juego. Y la gente no entiende qué pasa, no entiende dónde invertir, no entiende cómo invertir, cuándo, no entiende, como que se desajusta absolutamente todo. Lo mismo pasa cuando se recurre a cuestiones como el control de precios, ¿no? A los controles sobre la economía, el proteccionismo. Entonces la importancia de la calidad institucional a mí me parece fundamental, ¿no? La cuestión de las reglas de juego. El caso de Venezuela, pienso en Venezuela, un país que tuvo 27 constituciones, ¿no? Cambiar constantemente las reglas de juego creo que es algo peligroso. Y apuesto también por este punto de la desigualdad o la igualdad. Creo que la única igualdad que hay es ante la ley, ¿no? Y lo que hace la libertad, o al menos lo que hacen nuestras ideas, o la libertad económica, es crear mayor cantidad de oportunidades. No iguales oportunidades, porque eso es imposible, digamos, es una utopía, ¿no? Y creo que también no nos alcanza únicamente con los hechos, no nos alcanza únicamente demostrando, ¿no? Digamos que la libertad verdaderamente funciona, que donde se aplican estas ideas dan buenos resultados, porque a veces es muy difícil convencer. Y al menos en el caso de la izquierda, ¿no? Los socialistas muchas veces se aprovechan de la situación de desesperación de los sectores más pobres de la sociedad, ¿no? Y se entra en este juego de repartir una riqueza, una idea de una torta, ¿no? Que se empieza a repartir, y además mientras se reparte esa torta se ponen los pies encima de los emprendedores, de las personas que crean, ¿no? Que generan esa riqueza, y llega un punto en el que no hay más torta para repartir y ahí es cuando colapsa el modelo populista. Entonces yo creo que apostar por el emprendimiento, apostar por la libre empresa, apostar por la dignidad humana, creo que esas son cuestiones que engloban, ¿no? La importancia de la libertad y entender la libertad como un todo, ¿no? Entender la libertad y defender la libertad como un todo, y entender que así como nosotros vemos y entendemos que en una economía de libre mercado la riqueza no es un juego de suma cero, es decir, esta idea de que el pobre es pobre porque el rico es rico, o que yo digo es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano, no tiene sentido, y se ve y se entiende desde esa perspectiva la riqueza como un juego de suma cero. Yo creo que la libertad tampoco es un juego de suma cero. Que hablemos de libertad individual no significa que estemos dejando de hablar de libertad económica, un poco también lo que mencionábamos antes, ¿no? La libertad económica tiene deseos extraeconómicos y ahí es donde entra el juego también de la libertad individual. Entonces yo creo en la defensa completa de la libertad, y creo que es un momento interesante también en América Latina para poner estas ideas no solo en práctica, sino también sobre la mesa, ¿no? Y poder discutir y entender que estos populismos, ¿no? Que se hermanan constantemente, que están permanentemente en contacto, digamos, ninguno es la solución. El populismo de izquierda no se combate con populismo de derecha, y así creo que empezar a apostar por una defensa real de la libertad y sin maquillarla, porque muchas veces muchos de los grandes enemigos de la libertad aparecen disfrazados de defensores de la libertad.
Entonces poder aprender a identificarlos es una de las claves importantes de la región. Gracias, Antonella. Agora tenho... Desculpa, estou misturando as línguas. Agora eu tenho uma pergunta para o professor Martín, em espanhol. Acá en español, vino en español, muy bien. ¿Les parece que nuevos préstamos de Brasil a Argentina por medio del BNDES son buenos para la Argentina o les parece que habrán muchos problemas de dudas por mala administración de estos posibles préstamos? Español, muy bueno. Yo tendría mucho miedo. Prestarle a la Argentina es prestarle a alguien que es muy probable que no pueda pagar después. Además, entiendo que el BNDES, no sé si es dinero de los contribuyentes brasileiros, así que yo diría que los contribuyentes brasileiros mejor pongan su dinero en otro lado, no en los préstamos del BNDES a la Argentina. Gracias. E a gente tem visto, uma outra pergunta que surgiu, um movimento um pouco preocupante na América Latina de alguns governos complexos, por assim dizer, sendo eleitos, e o plebiscito no Chile que causou bastante temor, né? Dito isso, no entender de cada um, acho que podemos conversar com o professor Martín, depois o Diogo e aí a Antonella. Atualmente, que país mais preocupa vocês na América Latina, em termos institucionais e civis, econômicos, e por quê? Breve, me parece, por las últimas noticias, Nicaragua, claramente un avance dictatorial en Nicaragua que se parece cada vez más a Cuba. Y, a ver, pensando el resto de la región, todos estamos esperando que Venezuela empiece a volver alguna vez, pero espero que tenga esa oportunidad. Pero creo que ese es el principal problema. Vou escolher dois. País que me preocupa muito é o Haiti, que é um estado muito próximo de um estado falido, mas que é um experimento latino-americano que a gente não costuma comparar com as Alemanhas ou com as Coreias. Eu entendo que sim, mas tem alguma comparação, porque divide uma ilha com a República Dominicana. Nos anos 60, a renda per capita de Haiti e República Dominicana eram parecidas. Hoje a diferença é maior do que a diferença das Alemanhas. E o que você faz com um país que não consegue se erguer institucionalmente há décadas? Acho que talvez o desafio mais complicado que a gente tem. E o segundo é o próprio Brasil. Querendo ou não, as conversas que a gente teve nesse fórum daqui nas últimas 2 décadas, o trabalho que muitas pessoas que estão aqui fizeram também nessas últimas 2 décadas, estou vendo meu amigo Hélio Beltrão com o Instituto Mises, estou vendo, né, agora estou no Instituto Milênio. O Instituto Milênio tem uma trajetória desde 2005, o IEE, os IFLs, tudo isso daí fez com que o Brasil, querendo ou não, a gente fosse caminhando uma certa convergência. Eu acho que a gente talvez não valorize a convergência que a gente criou desde o começo do século XXI até lá 2015, 2016, em que a elite intelectual, a elite econômica, a elite política conseguia convergir em vários pontos. Cara, o partido que governou o Brasil, né, o PMDB, ali em 2016, tinha a ponte para o futuro. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, lei das estatais. Era perfeito? Não, não era. Mas era uma convergência possível, viável. E isso parece que se dissipou. As próprias pessoas, os associados, digamos assim, em torno do milênio, na última eleição, né, cada um foi para um lado, etc. Eu acho que o Brasil precisa voltar a ter uma convergência.
A gente viu aqui duas lideranças políticas mais cedo conversando, falando de uma forma de convergência, né? Até achei legal isso. E essa convergência precisa ser recriada no Brasil. Só que agora tem que ser uma convergência 2.0, 4.0, com novos temas, né? As tecnologias mudaram, a importância que a gente dá às cidades mudou. Eu estava conversando disso agora, não lembro com quem. Como é que os liberais passaram tanto tempo sem pensar nas cidades em que eles viviam, né? Agora a próxima conferência da Atlântica é sobre isso, o Alain Berthaud está aqui. São novas pautas que eu acho que a gente deve formar novas convergências. Então, pela dimensão, pelo tamanho do Brasil, me preocupa muito se a gente não conseguir voltar a ter uma boa convergência em torno de uma pauta liberal democrata no Brasil. Yo creo que hablaría del triángulo Venezuela, Cuba, Nicaragua. Creo que partiendo desde Cuba todo, Venezuela no se explica si no se entiende Cuba, Nicaragua no se explica si no se entiende Cuba, si no se entiende Venezuela. Creo que esa retroalimentación de esos tres regímenes que tenemos en la región es fuerte. La degradación institucional que se ha visto en las últimas décadas, al menos el caso de Cuba desde el siglo pasado, ¿no? Más de 65 años ya, las mismas personas en el poder. Pero sí, sin lugar a dudas diría que ese triángulo que sí hay que entenderlo como un todo, ¿no? Como un mecanismo que es muy nocivo para América Latina, pero bueno, también insisto en que qué propuestas tiene que haber o tienen que aparecer frente a eso. Vuelvo a insistir en la cuestión de los populismos. Estos tres modelos ya avanzaron, tienen un sistema que ya llegó de raíz, ¿no? Y fíjate cómo siempre, digo, caso de Cuba, Cuba era un país muy próspero, un país enormemente desarrollado, que le iba muy bien, Venezuela también, ¿no? De hecho, el bolívar, la moneda de Venezuela en un momento fue una moneda fuerte, ¿no? La que la gente ahorraba. Y siempre de alguna manera u otra, ante la llegada de algún mesías político o de alguna idea que empieza a aparecer, a brotar y después con el tiempo a rebrotar a lo largo de la sociedad o del modelo del sistema político, inicia el declive, ¿no? Inicia el deterioro de los países. El caso de Argentina creo que también es un ejemplo muy claro para mostrar cómo un país también que fue muy exitoso, una de las economías más importantes del mundo en otro momento, un país que lo tuvo todo, también lo perdió todo, y lo perdió todo por caer en las garras del populismo, ¿no? Con un personaje, un caudillo como Juan Domingo Perón, que bueno, ustedes también tuvieron el suyo, Getúlio Vargas, modelos muy similares, una visión populista muy arraigada, y bueno, que en Argentina ha dejado todavía su modelo instaurado dentro de la forma de hacer política, ¿no? ¿Sí? Me preocupa también Ecuador, porque ahí un gobierno de centro-derecha va al fracaso y va a volver con toda la fuerza al populismo, si eso sucede. Sim. Perfeito. Pessoal, dado o horário, a gente tem que encerrar esse painel. Agradeço novamente a Antonella, o Diogo e o professor Martim pela sua disponibilidade. Em breve iniciamos nossa próxima e última atração do dia. Agradeço aqui por todos e muito obrigado.